Olá pessoal do primeiro A, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Nesta videoaula nós vamos falar um pouco mais a respeito das funções de primeiro grau. Incluindo nesta videoaula nós vamos falar e mostrar a figura do gráfico da função de primeiro grau. Você vai saber a partir de agora qual é o jeito, né? Qual é a figura que representa uma função de primeiro grau. Mas antes, roda a vinheta. Muito bem, então nós vamos começar a falar sobre o domínio e o contradomínio da função de primeiro grau. Se você observou, nas últimas videoaulas, nós concentramos mais os nossos estudos sobre a regra de funcionamento da função, né? Ou seja, a lei de formação da função, que é y igual a ax mais b, ou f de x igual a x mais b. Mas, nesta aula, vamos então definir aqui que o domínio e o contradomínio da função de primeiro grau é sempre o conjunto dos números reais. E aqui eu estou apresentando para vocês uma novidade. Veja, esta é a maneira que nós usamos, aqui ó, nesse quadradinho aqui em cima à direita, esta é a maneira como nós representamos uma função, descrevemos uma função. Esta letra, a letra F, que você já está acostumado com ela, é o nome da função. Quero adiantar que nem sempre a função se chamará f. Ela poderá ter outras letras também, e nós vamos usar outras letras quando nós estivermos trabalhando, por exemplo, com duas funções diferentes, no mesmo exercício. Então, nós não podemos dar o mesmo nome para funções diferentes. Então, geralmente, a primeira função que aparece é a função f, a segunda a g, a terceira a h, e assim a gente vai escolhendo novas letras para definir as nossas funções. Bem, depois que nós damos o nome da função, seja f, ou g, ou h, mas geralmente f, nós colocamos os dois pontos, esses dois pontos aqui, e depois nós temos que indicar o conjunto domínio, que vem logo a seguir, aqui ó, o conjunto dos números reais, né? Se você quiser lembrar o que são números reais, eu posso dizer que todo número que você conhece é um número real. Então, os elementos do domínio são levados, lembra daquelas setas que nós usamos lá quando nós fazemos os diagramas, né? Então, essa seta aqui, que está aparecendo agora, é como se fosse essa seta aqui, ó, que vai de um elemento para o outro. Então, vai do elemento domínio, deixa eu pegar a lanterninha aqui, vai do conjunto domínio até o conjunto contradomínio. E nesse caso, o contradomínio também é um conjunto dos números reais, né? Então, aqui também é conjunto dos números reais. Então, daqui para frente, toda função de primeiro grau, exceto se no exercício, o exercício determinar conjunto domínio e conjunto contradomínio diferentes, para nós ficará sempre combinado que a função de primeiro grau é uma função de R em R, ou seja, é uma função em que os elementos são obtidos no conjunto dos reais e são também levados para um outro conjunto, que também é o conjunto dos reais. Então, espero que você guarde sempre essa informação. Com isso, nós já temos aqui os dois conjuntos, que servirão para todas as funções, faltando apenas para cada função definirmos qual é a regra e a lei de formação. Bem, a função de primeiro grau tem um gráfico característico. A figura que representa uma função de primeiro grau é sempre uma linha reta. Então, aqui está a forma da figura. Por exemplo, você pode ter aqui ó, os eixos coordenados aqui e pode ter uma reta assim, ou mais para baixo, ou virada ao contrário, mas sempre uma linha reta. Então, espero que você, daqui para frente, passe a associar curvas, aliás, gráficos em linha reta com função de primeiro grau e vice-versa.
função de primeiro grau tem o seu gráfico como sendo uma linha reta. Bem, para a gente ilustrar o que nós estamos falando, nós vamos fazer esse exercício aqui, ó, esse exemplo. Desenhar o gráfico da função f de x é igual a 3x menos 2. Bem, se nós estivéssemos em aulas presenciais, talvez a gente fizesse algumas experiências com mais tempo para vocês, para a gente chegar juntos a como se faz finalmente o gráfico da equação de primeiro grau. Mas nas condições que nós estamos, nós vamos dizer o seguinte: para você fazer o gráfico da função de primeiro grau, nós precisamos de ter 2 pontos, né? Temos que ter as coordenadas de 2 pontos. Por isso, nós vamos lançar mão de uma tabela como esta aqui, né? Então, esta tabela é característica para nós fazermos a função, né? Aliás, desenharmos o gráfico da função de primeiro grau. Então, sempre você vai colocar o x aqui. Aqui você coloca a lei de formação da função. Agora aqui, ó, você vai ter 2 números, 2 valores para x. Da onde vem esses valores aqui? Bem, vem da sua cabeça. Por quê? Porque vou voltar aqui com a lampadinha. Os valores x, que são de domínio, são quaisquer números reais. O 2 é um número real, o 3 é um número real. Mas, professor, poderia ser 0 e 1? Poderia. Poderia ser menos 5 e 4? Poderia. Ou seja, esses 2 valores aqui, ó, esses valores daqui, ó, você vai escolher, né? Lembra, no caso lá da criança, né, da menina, que falava um número, aliás, o pai falava um número, né? Você vai aqui escolher. Difícil escrever assim, hein? Então, o pai falava o número da cabeça dele, ele que escolhia o número. Mas a resposta a menina tinha que dar exatamente. A mesma coisa aqui. Então, nesse exercício, eu escolhi o 2 e o 3. E o que nós temos que calcular? Calcular a imagem do 2 e a imagem do 3, para obtermos os pares, né? Então, fazendo as continhas aqui, como você já está habituado a fazer, lembra que no lugar do x eu coloco 2, nesse primeiro caso, e depois coloco 3 nesse segundo caso. Faço os cálculos e descubro que o 2 está ligado com o 4 e o 3 está ligado com o 7. Isso significa o seguinte, que eu tenho 2 pares, 2 pontos, né? Um ponto é o 2, 4, e o outro ponto é o ponto 3, 7. Então, esses 2 pontos que eu posso localizar no gráfico vão servir para mim traçar a linha reta. E é o que nós vamos fazer aqui agora na sequência. Aqui está uma figura que você pode até, aconselho até você a ter isso, uma figura semelhante assim. Desenha uma e tira a cópia, não sei se você está tendo acesso a Xerox nesse momento, mas ou faz sempre um gráfico desse tipo aqui, né? Ou seja, coloque as linhas horizontal e vertical, os eixos, o eixo X, o X bem no cantinho e o Y aqui em cima. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar aqui nesse gráfico esse primeiro ponto de coordenadas 2 e 4. Bem, coordenada 2, a gente vai procurar aqui, nós já vimos isso antes. E vamos até a altura do número 4. Então, aqui, ó, está um ponto que pertence ao gráfico dessa reta. Eu vou, então, colocar esse ponto lá. Ali, ó, pôs o ponto aqui. Tá? É o ponto 2, 4. 2, 4. Da mesma forma, nós vamos achar o 3, 7. Vamos já colocar lá o ponto 3, 7. Olha aqui, para não encher muito de números aqui, quem fez esse desenho fez o 2, foi de 2 em 2, né? 2, 4, 6. Então, o 3 está aqui no meio. Não precisa nem escrever aqui, a gente sabe que é o 3 aqui, né? E o 7 é o mesmo caso, está aqui no meio. Então, esse é o outro ponto, 3, 7. 2, 4 e 3, 7. Bem, com esses 2 pontos, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos traçar uma reta sobre esses 2 pontos. E aí, essa linha vermelha é o gráfico da função f de x é igual a 3x menos 2. Então, vamos ver aqui, ó, o que nós fizemos para achar esse gráfico aqui, né? Nós consideramos a lei de formação da função, escolhemos 2 valores para o x, obtivemos as respectivas imagens
a imagem do 2 é o 4, a imagem do 3 é o 7. Com isso, obtendo dois pares ordenados. Eu localizo esses pontos aqui no gráfico, 2 e 4, e 3 e 7, e simplesmente traço uma linha, geralmente de cor diferente, mesmo para você mostrar que é o gráfico de tal função. Bem, para complementar essa aula, vamos para mais dois conceitos importantes para você. Aqui está, trata-se da inclinação da reta, né? Inclinação da reta. O que significa inclinação da reta? Bem, significa se ela está indo de baixo para cima, ao andar da esquerda para a direita, ou se ela está indo de cima para baixo. Bem, quando ela está indo de baixo para cima, ela é chamada de crescente. E quando ela está indo de cima para baixo, claro, ela é decrescente. E você vai descobrir que quem determina o tipo de inclinação da reta é pura e simplesmente o sinal do A. Né? Nós sabemos que a função y é igual a ax mais b. Então, basta que nós saibamos qual é o sinal do A. O que significa que ele é maior que zero? Significa que ele é positivo. Né? Então, dizer que o A é maior que zero é o mesmo que dizer que ele é positivo. Então, se o A for positivo, o gráfico será crescente. Então ele sempre vai passar por aqui assim? Não, ele pode passar aqui, pode passar ali. Vou fazer alguns outros desenhos aqui para você entender. Pode passar aqui, pode passar ali, pode ter uma inclinação maior, mas sempre crescente, sempre crescente. E se o A for negativo, que é o caso do lado direito aqui, a função vai ser sempre decrescente. Estou acrescentando novas funções decrescentes aqui, sempre de cima para baixo. Preste bem atenção nessas duas condições, o A ser maior que zero e o A ser menor do que zero. Espero que você tenha entendido e vamos aguardar para a próxima videoaula.